Bom dia a todos mais uma vez. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Essa manhã ela é especial para nós. E nós cantamos, nós adoramos. As meninas dançaram, tudo isso para louvar o Senhor. Qual o significado do Natal? Muitos às vezes tentam desmerecer a data de comemoração. Dizem, não foi, Jesus não nasceu no dia 25. Não importa. Não importa se foi no dia 25, mas nós comemoramos no dia 25 de dezembro para marcar a data. Na história da igreja, existem dois grandes momentos da humanidade, dois grandes momentos em Cristo. O primeiro é é o nascimento. O segundo é a Páscoa, a sua morte. Mas por que comemoramos a morte? Nós deveríamos estar comemorando a vida. É porque foi através da morte dele que nós podemos ter vida. Amém. Deus. E hoje eu dividi essa palavra em duas partes. Vou fazer uma agora de manhã, falando acerca da natureza do Cristo, e à noite do seu nascimento. É muito interessante porque, para mim, o significado do Natal, quando nós olhamos na palavra de Deus, é o nascimento, ou seja, é a esperança que nasce. Por isso, todo Natal nasce a esperança em nós. Por isso que em todo Natal nós somos renovados por Deus. E eu quero mostrar para vocês hoje nessa manhã essa natureza, a natureza da esperança que nasce em nós e nos dá durante um ano todo a crença, a promessa, a fé, a certeza de tudo aquilo que Ele nos prometeu. Portanto, somos renovados a cada Natal, renovados pela esperança do seu amor, que é visto pelo nascimento do seu Filho. O Evangelho de João, para mim, talvez seja o mais maravilhoso. É por isso que quando eu preparava essa palavra, Deus me mostrou uma passagem, quando Ele fala a Moisés, fala assim, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Todo Natal se renova no nosso altar a esperança de Cristo. E neste quarto evangelho ele é diferente, porque ele não se preocupa como os outros evangelistas em traçar uma cronologia, uma história acerca de Jesus. Marcos nos apresenta o Cristo como servo. Mateus nos traz a ideia de que ele também é rei. E Lucas vem nos dizer acerca da sua humanidade. Mas João não. João quer falar de um Cristo maior, de um Cristo, de um homem que é Deus. É por isso que ele é diferente. Ele quer nos dar uma sensação de segurança e fala, olha, essa história que eu vou te contar hoje passa-se no tempo do imperador Tibério, de Herodes Antipas, e fala acerca de um homem que nasceu e afirmou ser o dono de todas as coisas, o pão da vida, a água viva, o bom pastor, aquele que daria sua vida pelas ovelhas, que ressuscitaria os mortos no último dia. Ele é o próprio Messias, o caminho para Deus, o objeto próprio da fé. Porque um dia ele disse assim: eu e o Pai somos um.
a obra dele, o propósito dele é dizer: eu e você somos. Portanto, João declara e João escreve para trazer a esperança, criar em nós a convicção de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que a vida viesse através dele, em mim e em você. Por isso ele fala assim: esses fatos eu registro, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que, crendo, tenha vidas no seu nome. Deus me deu uma oportunidade um dia, e me deu um dom, e isso não é meu, é dele. E um dia eu ousei a escrever o Evangelho, a minha tradução. E eu quero começar falando de Cristo a partir do Evangelho de João, no capítulo 1. E eu queria que você abrisse, se você tem oportunidade, tem a Bíblia aí contigo. Abra no Evangelho de João, capítulo 1. Faz isso comigo. É muito interessante que eu tenho um acordo com o Espírito Santo. Eu peço a Ele que todas as vezes que eu subo no altar nesse lugar santo, que a sua presença venha sobre mim. E o único modo que eu tenho meu espirituômetro, ou seja, a forma de entender que Ele está comigo, eu choro. E isso, quando eu estou ali embaixo, tudo bem, mas a hora que eu subo é complicado. Abriram a palavra? Amém. Então vamos lá. E eu quero que vocês acompanhem pelo seguinte: essa é a minha tradução, foi o que Deus me deu, e eu ousei fazer isso. E diz assim o texto: no princípio, na origem, era o Verbo, a palavra, o Logos decretado ou ordenado. E o Verbo, a palavra, estava nele, era com Deus. E o Verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele próprio, nada do que foi feito se fez. A vida, a luz, estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Escuridão e trevas não prevalecem contra ela. E levantou-se na história um homem, um profeta, enviado por Deus, cujo nome era João. E este, João Batista, apresentou-se com a função de testemunha, para que testificasse de forma honrosa a respeito da luz. Jesus, que iria se manifestar, a fim de que todo mundo viesse a crer e confiar na verdade por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse de forma honrosa da luz que se manifestaria. Ele, Jesus, era a verdadeira e perfeita luz, que apresentou-se ao mundo para iluminar todo homem. O Verbo, que era Deus, estava no mundo. O mundo, a sua criação, foi feita por ele próprio, mas o mundo não o percebeu, não entendeu a sua obra, nem o seu conhecimento, nem tampouco teve experiências profundas com ele, com Jesus, o Cristo. Veio para os que lhe pertenciam, e os seus não o aceitaram como Senhor, nem o reconheceram como a razão que ele mesmo lhes deu. Tampouco levaram consigo a salvação que lhes proporcionou. Mas a todos quantos lutaram para o receber, agarrando com as mãos, reivindicando como seu, escolhendo para si mesmo
Ele concedeu como um presente a alguém que já o pertencia o poder, o direito e o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram e confiaram com convicção na verdade de Jesus Cristo, os quais que não nasceram do sangue, nem do homem, nem do desejo, nem da determinação, preceitos ou escolha da carne, como nascido naturalmente, e nem da vontade humana, mas nascido no interior de Deus, da sua expressa vontade, com o propósito dele. E o Verbo se fez homem e construiu uma tenda, habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habitou. Essa palavra em grego é esquema e significa tabernaculou. Ele abriu e construiu uma tenda em nós. Quando Deus fez a aliança com Moisés, a primeira aliança, ali no deserto, Ele chama Moisés e fala: Moisés, levanta uma tenda, a tenda da congregação, o tabernáculo, porque eu vou habitar ali no meio de vocês. Mas ele resolveu fazer mais, e para ele não bastava mais habitar no meio, ele queria estar entre nós. É por isso que o Verbo se faz homem e constrói esta tenda entre nós, para que a partir daí nós pudéssemos ter esperança. E como não bastava somente para ele habitar entre nós, ele quis ser um entre nós. É por isso que o texto bíblico fala que ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele quis colocar este Filho no meio de nós, para que nós fôssemos salvos por intermédio dele. E um dia ele se levanta, ele entra no meio da sinagoga, pega o livro, pega a palavra de Deus, a palavra do seu poder. Por que palavra é sinônimo de Deus aqui no texto de João? Porque somente a palavra dele tem poder. Porque ele diz: haja luz, e há luz. Ele diz: seja curado, e você é curado. Então um dia, para provar isso, ele abre o livro de Isaías, capítulo 61, e diz assim: e foi entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação e vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Um dia ele subiu em lugar santo e proclamou isso para nós. Ele fecha o livro, devolve ao assistente, assenta-se, e todos tinham os olhos dele. E começou-lhes a dizer: hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje, a esperança que um dia nasceu se cumpre. Portanto, o significado de Jesus e do Natal é que a esperança que nasceu, e
não importa se seja no dia 25 de dezembro, 4 de abril, tanto faz. Tem muitas vezes gente querendo desmerecer o dia, para desmerecer o fato de que Ele nasceu e habitou entre nós. Mas quando esta palavra se cumprir, quando a palavra de Deus é externada por Ele, a esperança que um dia havia sido prometido uma criança, finalmente se cumpriu na vida de todos. Portanto, Jesus, a partir daí, a partir deste momento, mostra a sua natureza na sua missão. Não importa, Ele não precisa mais de declarar para nós: eu sou o Cristo. Ele começa a mostrar quem Ele é na sua missão. E agora que eu vou começar a pregar, porque tudo isso que eu fiz foi que você percebesse quem é este Cristo. Esta é a natureza dele. Mas qual a sua obra? Eu separei dois momentos marcantes da sua caminhada, e eu queria comentar rapidamente com vocês. Um está no texto de Marcos, no capítulo 7, não precisa abrir, eu vou ler para vocês agora. E conta uma história dos muitos milagres que Ele fez. Mas eu quero que vocês percebam que os milagres de Jesus não são somente testemunho do seu poder, do que Ele poderia fazer. São uma metáfora do seu poder e do que Ele pode fazer em nós. Repare que a gente vê muitas histórias. Quando a gente fala metáfora, a gente está querendo falar: olha, essa é uma história para que você olhe para ela e perceba que isso pode ser igual na sua vida. Vocês estão entendendo? Quando nós vemos muitos milagres de cegos enxergando, por que tem tanto cego na Bíblia? Principalmente no Novo Testamento. Velho Testamento é mulher infértil, mulher que não pode ter bebê. No Novo Testamento é cego. Para que tem tanto cego? Para mostrar para a gente a condição humana. O que mais nos falta hoje em dia é visão. Tem muita gente por aí andando achando que tem visão, mas não tem visão. Estão cegos, perdidos no caminho. Assim como tem muitos leprosos, muita gente impura. Vocês estão percebendo? Então todos esses milagres para dizer a nossa condição, a nossa natureza humana. E como eu estou querendo mostrar para vocês a natureza do Cristo, eu estou querendo dizer que Ele vem para consertar tudo isso. Ele vem para mudar toda essa história em nós. A nossa cegueira, a nossa surdez. E normalmente todo aquele que é surdo não fala. Ou seja, perdemos a palavra, perdemos, alguns mancam, tem uns mancando na igreja. Por que manca? Porque não é perfeito. Então percebam que o ato de Jesus, a sua missão, é nos mudar, é nos tornar perfeitos, irmãos de um Filho unigênito. E o texto diz assim: e Ele, tornando a sair dos lugares de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, é mais como um gemido, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele, tirando-o daí, a parte daquela multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá,
isto é, abra-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. E ordenando-lhe que ninguém o dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais o divulgava. E admiraram-se sobremaneira e diziam: tudo que ele faz, faz bem. Faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Jesus está no meio da multidão. As pessoas levam aquele homem até Jesus. Um dia alguém trouxe você até Jesus. Domingo tivemos vários que foram trazidos até Jesus. Muitas vezes gente com dificuldade de ouvir a palavra certa, porque está ouvindo tanta confusão no mundo, que perde o sentido de ouvir o que é a palavra de Deus. Um dia essas pessoas levaram aquele moço, mas Jesus faz algo que normalmente não fazia. Ele pega aquele rapaz, como um dia ele pegou um cego e leva a parte. Sabe por quê? Essa consulta de Jesus à parte. O que ele quer mostrar com isso? Ele quer mostrar que ele pega você e cuida de você individualmente, na sua dor, na sua necessidade. É assim que ele faz com você. Ele pega você e leva a parte, só você e ele. E ele fala na sua língua. Quando ele fala efatá, ele não estava falando hebraico, ele estava falando aramaico, que era uma língua mais distante um pouco. E ele fala na língua daquele homem. E isso quer dizer que Jesus fala da forma que você possa entender. E aí não importa seu conhecimento, a sua profundidade em Deus. Aí importa o particular dele com você. E ele vai tocar naquele moço aonde está doendo muito. E é o que ele faz com você e comigo. Ele toca aonde dói. É por isso que tem muita gente que sofre na caminhada com Deus. Porque para ele curar, ele tem que tocar. E normalmente não é fácil. Muitas vezes dói mesmo. Mas Jesus sabe muito bem onde e como tocar. Segunda coisa que ele quer mostrar para nós é que você não está sozinho. Alguém levou esse homem até Jesus. Alguém coloca um homem pelo telhado e põe na frente de Jesus. Alguém leva um filho desesperado até Jesus. Ele está querendo dizer para você e para mim hoje, nesta manhã, é que a natureza dele tem que ficar impregnada em nós. Esta é a primeira lição. A natureza de Cristo tem que ser transportada para nós. É por isso que ele quer mudar a nossa natureza, porque o nosso caminho, a nossa vontade sempre é para o mal. A nossa conversão, e o pastor falou isso domingo passado, tem que ser algo verdadeiro, que nos livre dos caminhos que nós estamos, para trilhar os caminhos dele. Tem muita gente sofrendo, que precisa ser levado até Jesus. Tem muita gente que você precisa pegar na mão e levar até ele, quebrar o telhado e levar até ele.
demonstra um esforço que fazemos em relação a Ele. Portanto, isso que Jesus quis dizer através dessa passagem é: façam como eu faço. Segunda coisa é que esse moço é muito bem recebido na igreja. E é interessante isso, porque tem muita gente hoje sendo muito bem recebido, mas isso não significa ser tratado bem. Os feridos têm prioridade na recepção. E muitas vezes a prioridade nossa é a vaidade e não o ferido. Presta atenção nisso. Jesus deixa a multidão, fica sós com ele. Nós precisamos ser uma igreja que esteja preocupada com o indivíduo e com a pessoa humana. E Jesus ensina isso. Vou ler um outro texto. João capítulo 5, verso 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste deitado um homem que havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu for, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele é essa água que é agitada na nossa vida e cura-nos de qualquer mal, de qualquer necessidade. Pensa bem, a festa que cita aqui é a festa dos tabernáculos. É a segunda e mais importante do calendário judaico depois da Páscoa. Uma multidão reunida para a festa. Judeus, estrangeiros de toda parte, toda a Galileia. Muita festa, música, dança, gente importante, shows, ofertas. Se fosse hoje, seria um grande congresso do avivamento com grandes nomes da indústria gospel. Jesus está indo para aquele frenesi todo, mas em contraste com uma festa, a multidão querendo se alegrar, ele tem um tanque onde estão só os necessitados. Que tipo de gente a gente encontra ali? Coxos, aleijados, cegos, enfermos de todo tipo, sem esperança, machucado e ferido. É por isso que o Natal mostra que essa esperança foi concretizada na promessa do Cristo. Um homem que 38 anos não sabia que já tinha nascido aquele que um dia iria curar. E ele estava lá. Qual é a opção de Jesus? O show da fé dos religiosos ou o tanque dos necessitados? Jesus veio para quê? Para o fariseu? Para o show? Para o religioso? Não, Jesus veio para nós, que éramos necessitados.
todos nós. Há um homem na história que eu admiro muito, e o nome dele é Agostinho. Muitos o conhecem por Santo Agostinho. Realmente era um homem santo. Santo no sentido de um homem separado por Deus. E ele fez profunda diferença na história humana. Isso aqui é o inimigo tentando me envergonhar aqui. Desligou o computador só. E esse homem foi transformado por Jesus. Ele era um homem ruim, devasso, pecador, gastou todo o dinheiro da sua família, e que não era pouco. Teve um filho, se prostituiu, enfim, um homem perdido. E conta a história que um dia ele lê num texto, Romanos 8, ele se converte ao Senhor. E Jesus muda aquele homem. E ele era muito querido por muitos. E um desses homens que o gostava e queria muito, Agostinho, muito bem, dá a ele a oportunidade de estudar. Ele já havia feito direito, filosofia, e dá a Agostinho a oportunidade de estudar. E ele vai estudar no seminário, se torna um padre, começa a trabalhar na obra de Deus, como Jesus havia ensinado. E um dia ele já retorna para a sua cidade como bispo de Hipona, na Itália, um homem transformado. E um dia este homem vai à igreja, lá ele prega, lá ele mostra toda aquela mudança que Jesus havia feito nele. E quando ele vai embora, ele passa por aquela rua onde haviam as casas de prostituição, que muito ele ia. E quando ele passa por ali, começam a gritar: Agostinho, Agostinho. O outro chega depois. E ele continua. Ele já até pela voz sabia quem era. Até um momento que a pessoa faz o teu Agostinho. No fim, na terceira tentativa, a pessoa fala assim para ele: Agostinho, sou eu. O Agostinho se vira para ela, fala: eu sei que você é você, mas eu não sou mais eu, porque Cristo habita. Esse é o significado da sua natureza. Impregnar em nós a sua presença, para que você não seja mais você, e nem eu, mas sejamos como Ele. Porque Ele tabernaculou em você. Ele construiu uma tenda em nós, para dizer: aonde você for, eu vou estar ali com você. O que você passar, eu estarei com você, porque eu abri uma tenda em você. E como naquele homem de Betesda, em que ele faz a opção pelo necessitado, ele mergulha na dor das pessoas, ele escolhe um mar de gente sofrida ante os holofotes da fama, ele se mistura nesse mar de sofrimento, movendo as águas da esperança para uma multidão de amor. Essa é a opção de Jesus. Quem? Eu e você. Porque gente que está sofrendo precisa de atenção. Machucado e ferido tem que ter uma atenção especial. E é isso que Jesus faz. Jesus sempre nos deu uma indicação. Muitas vezes ele olhava para o céu e orava. O que ele quis dizer com isso?
todas as vezes em que você estiver sofrendo e você quiser acessar a tenda que há em você, o lugar santo que há em você, olha para o céu, ora, que Ele vai se revelar na sua vida, naquele momento. E eu queria aproveitar nesse dia especial, portanto, chamar você a ficar de pé. E eu quero com você fazer um ato profético aqui, e que nascesse em você hoje realmente essa esperança de que Ele está entre nós. E eu queria que você e eu tirássemos o sapato. Tira o sapato, pisa, e eu declaro para você: a terra que você está pisando é terra santa. Este altar e esta terra santa hoje renova em você a esperança de que todas as promessas que Ele tem para a sua e para a minha vida serão cumpridas. A partir de hoje, creia que este dia foi feito não para trocar-se presentes. E Ele não tem nada contra isso, não. Muita gente fala: Natal virou comércio. Isso é uma coisa humana, não tem problema nenhum. Mas o mais importante é que Ele quer que você saiba: hoje, no dia 25, nasce não um menino, mas nasce a esperança de que sua dor, seu sofrimento, toda a dificuldade que você passa é curada pela caminhada que Ele fez. É por isso que o texto fala: pelas minhas pisaduras dele nós fomos sarados. Pelo caminho que Ele trilhou, nós fomos sarados. E nos sarados com que propósito? Que fôssemos muitos irmãos. Você hoje pisa nessa terra santa. Este altar em que você foi trazido por Deus. Um dia você foi trazido por Ele, você foi levado por Ele. Quantos creem nisso? Quantos creem que foi o Espírito Santo que agiu um dia no seu coração e fez você pisar aqui? Portanto, hoje renasce a esperança em você de que tudo, simplesmente tudo que Ele prometeu vai ser cumprido na sua vida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A dúvida é a ferramenta do mal para nos tirar sobre o caminho. Portanto, hoje, neste ato profético, Deus fala para mim, fala para você: a terra que você pisa é santa. E você vai sair daqui convicto que é Deus que faz por você. Que quando nascer um menino, nasce a esperança todos os anos. E você pode ter a certeza que um dia Ele vai mover as águas. Porque Ele falou que Ele era essa água. Essa água que iria jorrar de dentro de você. Por que Ele fala que vai jorrar uma água em mim e em você? Porque Ele montou a tenda. Ele é a fonte. Ele é essa fonte dessa água. E um dia Ele vai mexer com você.
E um dia Ele vai mostrar para você: olha, nesse momento de angústia, vai jorrar em você. Por quê? Porque eu prometi, nasceu um menino. A promessa de Deus foi mostrar o menino até nós. Porquanto, fecha seus olhos hoje, e nós vamos orar, como Ele mesmo nos ensinou. Olhe para o céu, e olhe, porque eu vou te tirar do meio da multidão, eu vou te colocar num lugar a sós, vou te tocar e falar com você, e é esse o momento. Deus, graças te damos, nós nos rendemos à tua graça e à tua misericórdia que é derramada em nós. Por isso, a partir de hoje, nasce essa esperança, a esperança do menino Jesus, que trouxe até nós o Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que nos tirou do monturo e nos levou até a sua presença, nos colocou diante do Senhor, e estamos aqui pisando hoje em terra santa, na presença do Senhor, no seu altar, estamos junto de ti, porque o Senhor abriu esta porta. É por isso que esta porta é a verdade, o caminho e a vida. Muito obrigado pelo menino Jesus que nasceu em ti, porque através dele nós vimos o Senhor. Porque todo aquele que quer ver o Senhor, basta olhar para o teu Filho, porque o Pai e Ele são, assim como Ele prometeu conosco, que seriam. Amém? Amém. Que em nome de Jesus hoje, nesta manhã linda que Ele nos fez, nos deu tanto da sua presença, não só na adoração, não só na expressão da arte através da dança, não só no pouco que fizemos aqui, como adorar a Deus com as nossas ofertas e nossos dízimos. Não, foi muito pouco ainda. Nós levamos mais. Às vezes a gente fala para a gente, tem pessoas que a gente fala assim: não, meu presente é você. Hoje é o único dia que eu acho que a gente pode falar isso com toda a verdade. O presente nosso é o Senhor que nasceu para cada um. Amém. Que você saia com esse coração hoje, que você saia pleno, cheio. Quando ele fala pleno, a palavra em grego é pneu, cheio dele. E vocês pisaram nessa terra. Amém? Amém. Eu vou despedir vocês com esta certeza de que Deus em vocês hoje fez nascer esta esperança. Vocês tocaram hoje com os seus pés, com a planta dos pés de vocês, na terra santa do Senhor. Esta é a terra que Ele plantou vocês. Amém? Amém? Uma vez teve um homem muito inteligente que falou assim, que a cruz de Cristo era a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Olha que legal. A cruz de Cristo é aquela árvore do jardim do Éden. Sabe aquela árvore da vida? Ela foi plantada de novo através de Jesus. E eu queria que hoje essa esperança saísse plantada no coração de vocês, porque vocês foram gerados em terra santa. Amém? Amém. Fica de pé. Eu vou abençoar vocês com a bênção do Senhor. Amém? Deus, leva teus filhos em paz.
faz. Leva teus filhos com esta certeza, com a certeza de que é o Pai que cuida, com a certeza de que é o Filho que nos cura e com a certeza de que o Espírito Santo é quem nos consola. Que em nome de Deus, cada um saia daqui hoje renovado, cada um saia daqui com esta certeza, e que em nome de Jesus, a partir de hoje, nasça o menino Jesus em cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vai nessa paz, meu irmão, com essa certeza. Amém?